Vamos lá, câncer. Essa entrevista, inclusive, começou porque eu vi uma palestra sua falando sobre esse assunto aqui na Novo Tempo, inclusive. Isso. Olha, Ricardo, tem um estudo aqui na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins que mostrou que 66% dos casos de câncer não são hereditários. Então, 66%, mais da metade. Por um grande período, a gente tinha muito essa questão de que câncer, olha, não tem o que fazer. É uma questão hereditária, então em algum momento da vida, se você veio com essa questãozinha genética, ele vai se manifestar. Pelo menos esse estudo e outros que a gente já tem hoje mostram que não é bem assim. Essa hereditariedade, às vezes, tem até uma questão familiar, mas que pode ser em como essa família se comporta, né? E não o que tem dentro. Isso é uma realidade. Eu me lembro uma vez que eu atendi um paciente e ele tinha problema hipertensivo. Uhum. Então, ele chegou no consultório, entrou, jogou um calhamaço de exames sobre a mesa e disse assim: eu sou hipertenso, minha mãe é hipertensa, meu pai é hipertenso, meus irmãos são hipertensos, eu já tenho até sobrinho hipertenso, vê o que você pode fazer aí. E aí eu olhei para ele e falei assim: bom dia. Ele nem tinha dito bom dia, ele já tinha me dito todo o problema. Uhum. Ele veio com a seguinte concepção, Wagner: minha família tem, eu tenho. É genético. Minha família terá. Então, quer dizer, ele já estava falando até de sobrinhos que já tinham hipertensão. Nesse caso, a cabeça nossa ela é moldada para acreditar que o câncer também é assim. Aí nós conversamos sobre prováveis causas de uma hipertensão. Até que um dado momento ele deu um tapa assim na mesa e disse: já chega. Falei: já chega o quê? Ele falou: não, já chega, você já me convenceu. Falei: te convenci do quê? Que a minha hipertensão ela é genética. Eu falei, você entendeu isso? Ele falou, entendi, herdei todos os maus hábitos da minha família. Ou seja, na verdade, a gente pode dizer que todas as doenças, elas são genéticas. Ou porque eu tenho defeito no DNA, ou porque eu herdei hábitos. Tem uma questão muito forte, não é à toa que você está aqui como nutricionista, entre a incidência do câncer e a alimentação. O que a gente come pode nos fazer desenvolver essa doença. Sim, tem uma relação diretíssima. Por quê? Tudo que entra pela boca ainda está do lado de fora do teu corpo. Então, quando está na boca, no esôfago, quando está no seu estômago, no intestino, é considerada a região fora do corpo. Depois de absorvido, que vai para a corrente sanguínea, aí sim está dentro do corpo. Ou seja, tudo que entra pela boca vai para dentro do corpo em algum momento. E quando ele entra, ele pode ou não contribuir para o aparecimento da doença. Eu tenho muitos alimentos que são preventivos, eu tenho muitos alimentos que favorecem o aparecimento da doença. Quando você olha para a dieta típica, não só do brasileiro, mas a dieta típica do mundo hoje, onde se consome muita gordura, onde se consome muitas frituras, onde se consome muito estimulante, consome muito carboidrato, muito açúcar refinado, isso tudo gera um ambiente favorável para o desenvolvimento da doença. No passado, se a gente olha o histórico de como era a alimentação da nossa família, é totalmente diferente do que é hoje. E eu me lembro que um dia, conversando com meu avô, eu perguntei assim: vô, como que era a incidência de câncer no passado? Aí ele me disse assim: da doença ruim? Eu ainda perguntei para ele: mas tem doença boa? Ele falou: não, mas é que essa era uma doença tão ruim que a gente tinha medo até de falar o nome. Aí eu perguntei novamente, eu falei: e a incidência, era alto ou baixo? Ele falou: olha, era pouca gente que a gente conhecia que morria pela doença. Eu tenho dois agravantes nessa questão. Um, que ele disse que era pouco, e realmente era pouco, mas você também conhecia muito poucas pessoas, né? O convívio era menor. O segundo, que não era feito tanto diagnóstico. Mas uma coisa eu tenho certeza: o estilo de vida do passado mudou muito para o estilo de vida do presente. Claro. E todas as perdas que nós tivemos, principalmente na questão alimentar, têm sim favorecido o aparecimento. Hoje nós comemos muito alimento industrializado, que é rico em tudo aquilo que eu falei: açúcar, gordura, estimulante, carboidrato de índice glicêmico elevado. Isso tudo gera ambiente favorável para a doença. O que é esse ambiente favorável para a doença? O que acontece no nosso organismo quando a gente faz uso desse tipo de alimento? Tá, nós precisamos aí, eu vou destacar 4 condições para você criar um ambiente favorável para o aparecimento da doença. Primeiro, constipação intestinal. Quando você não tem o trânsito intestinal de maneira adequada, isso gera a produção de toxinas e ainda você acaba influenciando na microbiota intestinal. Quando eu estava fazendo mestrado, nós trabalhávamos justamente com micro-organismos intestinais, produção de serotonina intestinal, células enterocromafins e neurônios serotoninérgicos. É um conjunto de coisas. A célula enterocromafim que tem no intestino, ela produz a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Todas as vezes que o hormônio da felicidade cai, a pessoa tende a desenvolver inúmeros problemas emocionais. Mas não só isso.
O cortisol, que é o hormônio do estresse, quando fica elevado, ele gera esse ambiente favorável para o desenvolvimento de qualquer doença, inclusive O o câncer. câncer. Então, o trânsito intestinal é uma coisa extremamente importante para a prevenção. Então, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer. O segundo estágio seria agora já avaliando a parte sanguínea. Então, quando você gera no sangue duas condições, você também favorece o aparecimento da doença. O primeiro, acidez. O pH do nosso sangue ele é ligeiramente alcalino, 7,4, variando de 7,35 até 7,45, não mais e não menos. O problema é que a alimentação que nós temos, o estilo de vida de dormir tarde, cortisol elevado, produção de radicais livres, tudo isso vai contribuindo para você ter um ambiente ácido, que é justamente um ambiente favorável para o desenvolvimento da doença. Ou seja, todas as vezes que o meu ambiente, né, dentro do meu organismo está ácido, eu faço um convite para a doença. Vem em mim. Convido, literalmente. E ela, então, encontra o ambiente favorável para ela se instalar. Então, esse é o segundo aspecto aí. Dentro dessa parte sanguínea ainda, precisamos destacar um outro aspecto importante, a quantidade de oxigênio. Aí nós temos alguns problemas nessa história. Primeiro, respiramos como no passado? Também não. Nós fazemos uma respiração curta, não usamos esse diafragma. A maior capacidade pulmonar nossa está na parte inferior, 70%, 30% na superior, e é o que a gente usa, esses 30%. E deixamos de usar os outros 70%. Isso faz com que diminua o nível de oxigênio. Aí você cria um ambiente com hipóxia. Pouco oxigênio, muito CO2. Outra questão favorável para o desenvolvimento da doença. Ou seja, já destacamos três aspectos, né? Trânsito intestinal, extremamente importante, acidez sanguínea e ambiente com hipóxia. O quarto que eu destacaria é o peso. O peso é um problema. Hoje, a bola da vez na ciência tem sido estudar e descobrir fatores correlacionados a processos inflamatórios. Então, inflamação é o que a ciência mais está se dedicando agora. Descobriu-se, então, que gordura é um tecido inflamatório. Então, vamos fazer algumas correlações. Quando nós somos bebês, né, nós temos alto grau de gordura ou baixo grau de gordura, percentualmente? Baixo. E ainda temos a gordura marrom, que tem outra finalidade que não tem nada a ver com a gordura amarela. É a produção de calor para que a criança não entre em hipotermia. Né? Ok. Conforme nós vamos envelhecendo, a massa muscular que a gente constrói até os 30 anos e desconstrói a partir dos 30 anos, quando chega na terceira idade, ela é muito pequena. A hidratação do corpo, justamente com relação a essa questão da massa muscular, ela vai diminuindo ao longo da nossa história. Um bebê tem 80% do peso formado por água. Um adulto jovem, 60 ou 55, dependendo do sexo. Homens mais, mulheres menos. Na terceira idade, o homem que tinha 60 cai para 55. E a mulher de 55 cai para 50, ou seja, está perdendo músculo, tecido hidratado. 83% do peso do músculo é água. 15% da gordura é água. Então, conforme vamos envelhecendo, vamos adquirindo o quê? Mais gordura e menos musculatura. Justamente o tecido inflamatório. E é aí quando nós começamos a abrir brechas maiores para o desenvolvimento da doença. Então, quer dizer, o processo de envelhecimento já favoreceria o aparecimento da doença. Agora, imagine quando você começa a antecipar os depósitos de gordura em virtude do estilo de vida que você leva. Comendo muito, se exercitando pouco, dormindo mal, ou seja, você favorece o ganho de peso. No Brasil, hoje, por volta de 60% da população está acima do peso. Então, a gente acredita que pelo menos 60% está se expondo a um risco maior de desenvolver a doença por conta dos problemas inflamatórios. A gente até viu uma pesquisa aqui que analisou 187 países, o estudo global das doenças, e nessa pesquisa eles viram que a obesidade tem matado muito mais do que a fome ao redor do mundo. Pois é, porque estar alimentado é diferente de estar nutrido, Wagner. Tem um documentário, eu gosto muito dele, que é o Muito Além do Peso, um documentário brasileiro muito bem feito, falando sobre a obesidade infantil. Numa parte do documentário tem algo que me chama muita atenção. Uma mãe e a filha, elas retiram de dentro do seu armário uma infinidade de produtos industrializados. E a mãe diz assim, que a filha não tem condições de comer antes de ir para a escola, por isso ela come dentro do carro. Porque ela prefere a filha dela alimentada do que a filha dela sem comer na parte da manhã. E aquela frase me chamou muita atenção. E é claro que eu já sempre trabalhei com esse aspecto de alimentado e nutrido, Claro. no entanto que a coluna que eu tinha no jornal chamava-se Bem Nutrido. Bem né? nutrido. Então, assim, o alimentado é barriga cheia. O nutrido quer dizer que você comeu coisas que realmente colaboraram para o desenvolvimento do seu organismo, para satisfazer as necessidades dele. Então, quando você olha para uma pessoa obesa, a principal característica do obeso, sabe qual é? Desnutrição. Por quê? Porque se come mal,
come alimento que não tem nutrição. Tem calorias, mas não tem nutrição. Aí a gente ganha tecido gorduroso, que gera inflamação. E como é que está o estado imunológico da pessoa? Se está mal nutrida, o estado imunológico está baixo. Claro. Agora, veja que interessante. Em todas essas regiões do pescoço, axila, virilha, que nós temos bastantes linfonodos, que são regiões responsáveis pela produção dos linfócitos, os linfócitos, quando produzidos, eles são produzidos numa versão chamada virgem. Então, é linfócito T naive. Naive porque ele ainda não teve contato, né, com aquele invasor do teu corpo, para ele poder gerar os anticorpos. Então, ele não teve contato com o antígeno. Só que a gordura gera inflamação. O que o seu sistema imunológico está tendo que combater? As doenças que estão chegando ou a gordura que você tem depositado no corpo? Olha que interessante. Então, eu estou desviando o foco dos meus linfócitos T, onde eles estão trabalhando contra a gordura, ao invés de estar ali de barreira de prontidão para evitar o desenvolvimento do câncer. Ô, Ricardo, agora a gente está falando de todos esses aspectos que contribuem grandemente para o aparecimento do câncer, mas tem alguém que está acompanhando a gente e fala assim, mas eu conhecia uma pessoa que cuidava de tudo, que fazia exercício, que era magrinha, que tomava água, que se alimentava direito e morreu de câncer. Acontece também, né? Acontece. Eu gosto do exemplo de uma cantora chamada Zilda Azevedo. Ela não fumava e morreu de câncer de pulmão. Quantas pessoas fumam e não têm câncer de pulmão? O que acontece? Quando nós falamos sobre o câncer, nós estamos falando de uma doença que ela se manifesta várias vezes na nossa vida, mas geralmente o sistema imunológico consegue combater. Então, quando que a pessoa acaba desenvolvendo a doença? Quando ele se manifesta em uma oportunidade onde o corpo está, digamos assim, de baixa guarda, de guarda abaixada. Isso. Então, assim, deu uma bobeada, se manifestou. Então, vamos imaginar uma pessoa totalmente correta com relação ao seu estilo de vida. Porém, ela perdeu um ente querido. Isso vai mexer no quê? Nas suas emoções. Vai mexer no seu nível de cortisol, que acaba gerando um ambiente favorável. Então, às vezes, nós temos um desemprego, uma relação conturbada entre marido e mulher, pais e filhos, né? De repente, os filhos entraram nas drogas, né? E aí a mãe não sabe o que fazer e isso gera todo um processo de angústia nela, mexendo com as suas emoções, mas ela come direitinho, faz atividade física, só que aí ela começa a deixar de dormir direito porque agora ela está sofrendo por esse processo de angústia. E o sono é extremamente importante. Demais. O sono é o processo de regeneração, é onde você repara os erros. Por exemplo, se a gente olha para uma grande metrópole que tem metrô, o metrô funciona num determinado horário e depois ele para. Por que ele para? Porque tem que fazer manutenção. O nosso corpo também precisa desse tempo de manutenção. E a cronobiologia diz que o tempo de manutenção é das 9h30 da noite às 2 da manhã. Isso em média se você é um médio dormidor. Tem o pequeno, o médio e o grande dormidor. Mas na média, das 9h30 às 2 da manhã é o tempo de regeneração. Então, quando você começa a dormir mal, por exemplo, você abre toda essa possibilidade de uma célula que você tinha ali no seu corpo, que começou a crescer de forma desordenada, aonde era para ela ter passado por um processo de apoptose. O que é apoptose? É uma morte programada. Quando a célula envelhece, ela morre. A papila gustativa, por exemplo, leva 40 dias para morrer. A hemoglobina leva 40 dias para morrer. E aí eu tenho que ter células substituindo. Mas imagine que por um erro do metabolismo, por conta de você estar dormindo de maneira inadequada, não estar produzindo os hormônios que precisam, um estilo de vida que colabore, a célula que deveria ter morrido por apoptose não morre. O sistema imunológico, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e assim por diante, que deveriam combater, não conseguem porque estão ocupados com outras questões. Ô, Ricardo, eu li uma matéria na Veja já tem um tempo, estava falando sobre câncer e eu lembro que o subtítulo era uma coisa interessante, falava assim, as pessoas que têm câncer por má sorte. Então, ela dizia que não era questão hereditária, não era questão de hábitos ruins, mas era uma questão que, por má sorte, então uma célula começava uma reprodução ali fora do caminho e então o câncer poderia se desenvolver. Uma displasia que vira metaplasia. Tem uma pesquisa antiga que aponta que 11% dos casos de cânceres, né, genéticos, falando da genética, né, poderiam, quer dizer, 89% são evitáveis, 11% não é evitável. Ou seja, então, você pode ter um estilo de vida mais redondinho. 11% dos cânceres hereditários, por exemplo, vão se manifestar. Algum erro inato do metabolismo. Isso acontece. Então, nós precisamos entender que devemos... Mas então não é essa questão da célula que simplesmente se reproduziu por um azar.
é a questão do hereditário, aí esses 11%. Esse sim. Mas o azar que a gente fala, por exemplo, é quando pega o teu organismo, por exemplo, de guarda baixa, que a gente falou. Aquilo que a gente estava discutindo aqui. A gente se expõe diariamente a um ambiente poluído, né? Um ambiente estressante, e aí você vai somando os fatores. E você vai resistindo 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Aí, de repente, aproveitou uma brechazinha que teve, E se manifesta. desenvolveu. Ricardo, muito bom conversar com você sempre, sempre. Dá vontade de a gente ficar o programa inteiro aqui tirando todas as dúvidas de verdade mesmo. Mas eu fico muito feliz com a oportunidade. Muito obrigado e volte mais vezes, por favor. Voltaremos. Muito obrigado. Até logo. Até a Wagner. próxima.